Morar no Rio de Janeiro é um desejo antigo para muita gente. A imagem que o mundo tem da cidade é quase sempre a mesma. Praias famosas, clima quente, paisagens cinematográficas e uma vida aparentemente leve. Mas quem vive no Rio sabe que a realidade é muito mais complexa. O Rio é intenso, ele encanta, mas também cansa. Ele acolhe, mas exige jogo de cintura. E é exatamente por isso que a pergunta: vale ou não a pena morar no Rio de Janeiro? Não tem uma resposta simples. Nesse vídeo, a ideia não é romantizar nem demonizar a cidade. É mostrar o Rio como ele é, com seus pontos fortes, seus problemas, curiosidades sobre o seu estado e aspectos que só quem mora ou já morou consegue explicar de verdade. Então assista até o final, deixe o seu like e o seu comentário. O Rio de Janeiro é uma cidade que mistura urbano e natureza de uma forma rara no mundo. Em poucos minutos, você sai de um centro comercial movimentado e chega a praias, trilhas, florestas e mirantes. Curiosidade: o Rio é a única capital do mundo que abriga uma floresta tropical urbana preservada, a Floresta da Tijuca, replantada no século XIX para proteger mananciais de água. Além disso, o Rio é uma cidade moldada pela história. Já foi capital do Brasil, capital do Império e centro político do país por quase 2 séculos. Isso deixou marcas profundas na arquitetura, na cultura e na desigualdade social. O estilo de vida carioca também chama a atenção. As pessoas são mais informais, valorizam o contato social e ao ar livre. A praia funciona como quintal, academia, ponto de encontro e espaço cultural. Para quem gosta de viver fora de casa, o Rio é extremamente convidativo. O custo de vida do Rio é um dos fatores mais decisivos. E aqui existe um ponto importante: o Rio não é caro em tudo, mas é caro em moradia. Bairros da Zona Sul, como Leblon, Ipanema e Lagoa, estão entre os metros quadrados mais caros do Brasil. Mesmo apartamentos pequenos podem ter valores altos de aluguel ou venda. Outra curiosidade: Copacabana tem uma das maiores densidades populacionais do país, com milhares de pessoas vivendo em poucos quilômetros quadrados. Por outro lado, regiões da Zona Norte, Zona Oeste e cidades da região metropolitana oferecem preços mais acessíveis, mas geralmente exige mais tempo de deslocamento. Alimentação, mercado e transporte não fogem muito do padrão de outras capitais. E o lazer, em muitos casos, é gratuito. Praia, trilhas, parques e eventos culturais ajudam a equilibrar o orçamento. O trânsito do Rio é um desafio diário para muita gente. A cidade cresceu espremida entre o mar e a montanha, o que limita vias e alternativas. Quem mora longe do trabalho costuma gastar bastante tempo em deslocamento. Trem, metrô, ônibus e BRT fazem parte da rotina de milhões de pessoas. Curiosidade: o metrô do Rio é um dos menores entre grandes capitais, mas também um dos mais cheios no horário de pico. Por outro lado, quem consegue morar perto do trabalho ou trabalhar remotamente ganha qualidade de vida. Muitos moradores da Zona Sul, por exemplo, resolvem boa parte da vida a pé ou de bicicleta. E uma curiosidade extra sobre o metrô do Rio: está previsto um aumento para R$ 8,20 na passagem, sendo assim o metrô mais caro do país. A segurança é, sem dúvida, o ponto mais sensível quando se fala em morar no Rio. A violência existe e não pode ser ignorada, mas também é verdade que ela não se manifesta da mesma forma em toda a cidade. O Rio exige atenção constante. Morar aqui significa aprender códigos urbanos, horários, caminhos, comportamentos e escolhas. Mais uma curiosidade: algumas cidades do interior do estado do Rio têm índice de violência menores do que capitais consideradas mais seguras como Vitória ou Porto Alegre. Quem vive no Rio
aprende a se adaptar, mas isso não significa aceitar o problema, mas entender como reduzir riscos no dia a dia. Para algumas pessoas, essa necessidade de atenção constante é cansativa, para outras, se torna parte da rotina. O Rio já foi o principal centro econômico do país. Hoje, se perdeu protagonismo para São Paulo, mas ainda concentra oportunidades importantes. O estado é forte em setores como turismo e hotelaria, petróleo e gás, indústria naval, cultura, entretenimento e eventos e no setor público. Mais uma curiosidade, o estado do Rio responde por uma grande parte da produção nacional de Petrópolis, especialmente na bacia de Campos e no pré-sal. Com o avanço do trabalho remoto, morar no Rio se tornou ainda mais atrativo para quem pode trabalhar online e aproveitar a cidade fora do horário comercial. O clima é um dos maiores atrativos do Rio. O inverno é curto e pouco rigoroso. O verão é longo, quente e intenso. Para quem gosta de sol, praia e calor, isso é um grande ponto positivo. Para quem não gosta, pode ser um desafio diário. O estado do Rio possui mais de 600 quilômetros de litoral, com praias urbanas, selvagens, turísticas e praticamente intocadas. Além das praias, o Rio oferece trilhas, montanhas, cachoeiras e parques naturais dentro e fora da capital. Morar no estado do Rio não significa morar na capital. Muitas pessoas escolhem cidades do interior ou do litoral para fugir do caos urbano. Cidades como Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo oferecem clima mais ameno, mais segurança e custo de vida menor. Você sabia? Petrópolis foi planejada para ser a residência de verão da família imperial brasileira e preserva até hoje essa herança. Já cidades como Arraial do Cabo e Paraty atraem quem busca qualidade de vida próxima ao mar. Mais algumas curiosidades sobre o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é um dos menores do país em território, mas ao mesmo tempo um dos mais influentes historicamente. Quase 200 anos, o Rio foi o centro de poder político brasileiro, primeiro como capital do Brasil colônia, depois do Império e, por fim, da República. Nenhum outro estado brasileiro concentrou tanto poder por tanto tempo. Essa herança explica por que o Rio possui tantos prédios históricos, palácios e construções antigas espalhadas não só pela capital, mas também por cidades no interior. Uma curiosidade interessante é que o estado do Rio já teve duas capitais diferentes. A primeira foi Niterói, somente em 1995, após a fusão do antigo estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. A cidade do Rio passou a ser oficialmente a capital estadual. Falando em Niterói, a cidade abriga uma das obras mais famosas do arquiteto Oscar Niemeyer, o Museu de Arte Contemporânea, conhecido mundialmente por sua arquitetura futurista em formato de disco voador. Outra curiosidade, pouca conhecida, é que o Rio de Janeiro abriga a única floresta tropical urbana replantada do mundo, que é a Floresta da Tijuca. No século XIX, a área havia sido devastada para plantações de café. Para evitar o colapso de abastecimento de água, o imperador Dom Pedro II ordenou o replantio da floresta. Hoje, ela é uma das maiores florestas urbanas do planeta. Uma curiosidade muito bacana, falada anteriormente no vídeo, os 600 quilômetros de costa com praias completamente diferentes entre si, enquanto Copacabana e Ipanema são urbanas e movimentadas, praias como as de Arraial do Cabo, Ilha Grande e Trindade estão entre as mais preservadas do Brasil. Inclusive, Arraial do Cabo é conhecida como o Caribe brasileiro, por conta da coloração azul turquesa do mar, resultado de um fenômeno natural chamado ressurgência, que traz águas frias e ricas em nutrientes do fundo do oceano. O estado do Rio também possui regiões serranas, com clima completamente diferente da capital. Cidades como Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo têm temperaturas mais amenas, arquitetura europeia e forte influência da imigração alemã e suíça.
Petrópolis, por exemplo, foi planejada para ser a cidade de verão da família imperial brasileira. Até hoje abriga o Museu Imperial, onde estão guardadas joias, documentos e objetos de Dom Pedro II. Outra curiosidade histórica importante é que o estado do Rio foi palco de alguns dos principais acontecimentos do Brasil, como a chegada da família real portuguesa em 1808. Esse evento transformou completamente o Rio, abrindo os portos, criando instituições e acelerando o crescimento urbano. Culturalmente, o Rio é um dos maiores exportadores de identidade brasileira. O samba, por exemplo, nasceu no estado e se espalhou pelo país e pelo mundo. Mais tarde, o funk carioca também surgiu nas comunidades do Rio e hoje é um fenômeno internacional. O estado também tem forte presença na economia brasileira. O Rio de Janeiro é um dos maiores produtores de petróleo do país, graças à exploração da Baía de Campos e do pré-sal. Isso faz com que o estado tenha um papel estratégico na matriz energética nacional. Outra curiosidade interessante é que, apesar da fama da capital, muitas cidades do interior do estado apresentam índices de qualidade de vida elevados. Municípios como Resende, Volta Redonda e Macaé se desenvolveram fortemente por conta da indústria e do setor energético. Por fim, o Rio de Janeiro é um estado de contraste. Ele reúne praias e montanhas, riqueza e desigualdade, tradição e modernidade. É exatamente essa mistura que faz com que o Rio de Janeiro seja tão fascinante, tão complexo e tão difícil de definir em poucas palavras. Conhecer as curiosidades do estado do Rio de Janeiro é entender que ele vai muito além dos estereótipos. É um território marcado por história, diversidade e uma influência cultural que atravessa gerações. E vamos à conclusão. Afinal, vale ou não a pena morar no Rio de Janeiro? Quem entende o que a cidade oferece e o que ela cobra em troca. Vale a pena se você gosta de vida ao ar livre, valoriza a diversidade cultural, consegue lidar com desafios urbanos, tem renda compatível com seu estilo de vida. Talvez não valha se você busca máxima previsibilidade, prioriza a segurança acima de tudo, não gosta de calor, prefere cidades mais organizadas. O Rio não é fácil, mas é vivo, intenso, contraditório e para muita gente extremamente por isso vale a pena. Deixe o seu like, ative as notificações e inscreva-se no canal. Deixe o seu comentário sobre esse tema e comente se você moraria no Rio de Janeiro.